Glória a Deus, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, quero cumprimentar também nossa igreja virtual que nos acompanha neste domingo e quero convidar você que está virtualmente para ser um participador ativo deste culto, compartilhando essa transmissão, compartilhando esse link com seus amigos do WhatsApp, com seus amigos do Facebook. Mande esse link para quem precisa receber uma palavra, porque certamente a glória que já está aqui vai alcançar você também e o nome do Senhor será glorificado. Amém, queridos? Glória a Deus. Temos a alegria hoje, nesta manhã, de receber aqui alguns ilustres convidados. Eu quero fazer menção de alguns aqui. Estamos recebendo aqui o nosso querido Hector Gomes, glória a Deus. Estamos recebendo aqui também nosso querido, que já é de casa, Bispo Marcelo Araújo, né? Já é de casa, louvado seja o nome do Senhor. Estamos recebendo aqui também o nosso querido irmão Ramalho da Construção, aleluia, candidato a vereador. Depois nós teremos um tempo para orar pela vida dele, em nome de Jesus, e a sua filha Adriana Ramalho, glória a Deus, que tem um testemunho poderoso de cura para contar, e hoje teremos um momento onde ela vai testemunhar, para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado e engrandecido. Amém, queridos? A igreja pode aplaudir a Jesus pela vida dos nossos convidados? Aleluia. Tem mais alguém aqui que nos visita hoje pela primeira ou pela segunda vez? Dê um sinal com a sua mão. Tem alguém aqui? Temos aqui o nosso querido irmão. Mais alguém, além do nosso irmão, aqui? Vamos aplaudir a Jesus pela vida do nosso irmão. Seja muito bem-vindo. Esta casa é a casa do Pai. Sinta-se à vontade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor colocou no meu espírito para falarmos nesta manhã. Para isso, por gentileza, se você trouxe a Bíblia, vamos abrir no livro de 1 Reis. Segunda Reis, capítulo de número 23. Segunda Reis, capítulo de número 23. Eu falei segunda Reis, segunda Samuel, tá? Segunda Reis, segunda Samuel, capítulo de número 23, por gentileza. Aleluia. A partir do versículo 1 diz assim o texto: E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Olha só o que diz o texto no versículo de número 13. Também 3 dos 30 chefes desceram e no templo da cega foram a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belim. E teve Davi desejo, e disse: Quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então, aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram, e a trouxeram a Davi, porém ele não quis beber, mas derramou-a perante o Senhor, e disse: Guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 poderosos. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra que é santa, poderosa, viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Nós repreendemos toda a fúria do adversário, paralisamos, ó Pai,
tudo aquilo que se opõe a este culto, que se opõe à tua palavra, e pedimos, ó Deus, que o Senhor leve a nossa mente, o nosso coração cativos à tua voz e à tua palavra, em nome de Jesus. Que enquanto estivermos aqui, Senhor, compartilhando a tua palavra, o poder esteja fluindo no nosso meio, pessoas sejam curadas, que haja milagre, que haja, Senhor, batismo com o Espírito Santo, tudo isso para que o teu nome seja engrandecido e exaltado, em nome de Jesus. Todos digam amém, aleluia. E vamos dar uma poderosa salva de palmas à palavra de Deus. Queridos, o ambiente da palavra de Deus é um ambiente muito propício para que milagres poderosos aconteçam. A Bíblia diz que quando Jesus estava num determinado lugar em Cafarnaum, e foram levar ali um paralítico, 4 homens foram levar um paralítico, o texto diz que Jesus estava ensinando a palavra, e o poder de Deus estava disponível para curar. Quando nós estamos num ambiente como esse, onde a palavra do Senhor está sendo ministrada, é muito propício, é muito comum que o canceroso ele receba cura, que o enfermo seja tocado pelo poder de Deus, que pessoas que entraram aqui necessitando de uma porta aberta, que a porta se abra. É muito comum num ambiente como esse ambiente da adoração e da palavra. Eu gosto muito desta mistura, desta dinâmica, adoração e palavra, adoração e palavra. Salmo 144, o salmista Davi declarou: bendito seja o Deus que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a batalha. Quando Davi ia lutar com homens, ele pegava a sua espada, e eu estou aqui com homens combatendo com a espada. A palavra de Deus está sendo ministrada à sua vida. Mas quando Davi ia lutar com demônios, ele pegava a sua harpa e começava a dedilhar a sua harpa, e os demônios deixavam Saul. E nós estamos aqui na retaguarda com uma equipe de adoradores, e não está fazendo um fundinho aqui para ficar melancólico. Há uma batalha sendo travada, existe um mundo espiritual que está se movimentando aqui, o Satanás tentando se opor, mas nós estamos aqui numa retaguarda de guerra, porque a adoração também é uma arma de guerra, e eu gosto muito dessa dinâmica, a palavra e a adoração sendo ministrados juntos, porque eu tenho certeza que esse ambiente é um ambiente carregado de glória, de unção, o ambiente que pode transformar a história da tua vida, que pode mudar a tua casa, a tua família, pode mudar, aleluia, a tua saúde, a tua vida econômica, porque o ambiente da adoração misturado com a palavra é um ambiente que atrai a glória do Senhor, e aonde a glória do Senhor toca, pessoas são transformadas. Se você crê nisso, dê uma poderosa salva de palmas a Jesus. O texto que acabamos de ler conta as últimas palavras do rei Davi. E queridos, a história deste homem é muito relevante. A história do rei Davi é muito relevante. E quando nós falamos das últimas palavras da história de um homem que foi e ainda é relevante na história, nós precisamos atentar a este fato. A Bíblia diz que ele estava reunido ali num determinado lugar. Os filisteus haviam tomado a cidade de Belém, haviam habitado aquele lugar. Belém ficava a mais ou menos 20 quilômetros de onde eles estavam. E a Bíblia diz que quando Davi se reúne com os seus discípulos, ele manifesta a vontade de beber água da cisterna de Belém. Parece algo corriqueiro, parece algo sem muita importância, mas sem importar com nada disso, a Bíblia diz que Deus levantou 3 homens dos valentes de Davi para atravessar o arraial dos filisteus, andar 20 quilômetros, correndo perigo, correndo risco, atravessar aquela região extremamente perigosa, povoada pelo adversário, simplesmente para pegar um pouco de água para Davi, que manifestou o desejo de beber água da cisterna de Belém, e aqueles homens desbravaram com êxito, voltaram com a água, entregaram na mão do rei, e a Bíblia diz que o rei ficou tão constrangido com a atitude daqueles discípulos, que honraram, aleluia, o discipulado, que honraram a paternidade, que o rei nem quis beber a água, mas ele pegou a água e ofereceu a água para o Senhor, falou: Senhor, meu Deus do céu, eu não sou digno de beber esta água, que com o sangue das suas próprias vidas, esses homens atravessaram até Belém, pegaram essa água e trouxeram até a mim. Queridos, a Bíblia é muito mais do que apenas essas primeiras linhas que nós podemos ler.
Existem segredos extraordinários revelados em cada palavra, em cada vírgula, em cada texto. E eu gostaria de compartilhar alguns segredos deste texto que Deus colocou ao meu coração e certamente vai transformar as nossas vidas. Estamos falando do mês de setembro, o mês da santificação. Deus nos deu esta palavra lá na palavra profética, que o mês de setembro é o mês da santidade. Não que os demais meses nós não precisamos andar em santidade, mas nesse mês nós vamos enfatizar a respeito deste tema, deste princípio tão extraordinário, porque nós somos levantados para sermos crentes cheios do Espírito Santo, que andam uma vida de santidade, que caminham uma vida de verdade, não aquele tipo de crente que as pessoas apontam e falam: meu Deus, só o sangue do Cordeiro. Tem gente, infelizmente, que são assim, mas eu creio que Deus está levantando no nosso meio crentes cheios do Espírito Santo, que caminharão e terão uma vida de testemunho em santidade, que alguém poderá apontar para você e falar como aquela mulher disse acerca de Eliseu: vejo que este homem é um santo homem de Deus. E uma das coisas que a santidade atrai, um dos benefícios de andarmos em santidade, é que a santidade, ela atrai e nos coloca no ambiente da honra. Diga, ambiente da honra. Vamos, se pudéssemos dar um tema para essa ministração: a santidade que atrai a honra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia conta a história de Davi e faz questão de não esconder os erros daquele homem. Todavia, em todas as vezes que aquele homem errou, o coração dele estava no Senhor. A diferença de Davi para Saul, uma das grandes diferenças era justamente essa. Se nós formos analisar a vida de Saul e de Davi, nós vamos verificar que a Bíblia menciona muito mais erros de Davi do que acerca da vida de Saul. Todavia, em todos os momentos que Davi errou, o propósito dele não estava no trono, o foco dele não estava na fama, o foco dele não estava, aleluia, em questões humanas, mas quando Davi errava, ele olhava para o Senhor e falava: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Eu errei, Senhor, eu falhei, mas meu coração não está no trono, não está em coisas terrenas, meu coração está no Senhor, e eu te peço perdão pelas minhas falhas, e te peço, não afaste de mim o teu Espírito. A atitude de santidade de Davi atraiu o ambiente da honra para aquele homem. E agora, no texto que nós acabamos de ler, nós podemos verificar, constatar algumas lições extremamente importantes. Primeira delas, aqueles homens, 3 homens que foram levantados dentre os valentes de Davi, eles mostravam extrema gratidão ao rei, porque lá em 1 Samuel, capítulo de número 22, se você quiser ler o texto, diz assim o texto: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Lá em 1 Samuel, Davi estava correndo, Davi estava passando por um tempo de muita dificuldade, de perseguição, e ele foi até um lugar chamado Caverna de Adulão. Quando ele chega lá pensando que estava sozinho, Deus levanta algumas pessoas para caminhar com Davi. E se nós fôssemos escolher pessoas para caminhar conosco, certamente nós escolheríamos os mais habilitados, aqueles que têm dons, além do normal, pessoas que são influentes na sociedade para andar conosco. Certamente nós escolheríamos esse tipo de pessoa, mas as pessoas que Deus escolheu para andar com Davi eram pessoas endividadas, sem nenhum tipo de habilidade. Eram pessoas amarguradas, depressivas, eram pessoas que a sociedade, olhando para eles, não via valor algum. E a Bíblia diz que Davi, ele recebeu aquelas pessoas, abraçou aquelas pessoas, cuidou daquelas pessoas. Aqueles que eram endividados, eles pagaram a sua dívida. Aqueles que eram amargurados, receberam cura na sua alma. Aqueles que eram entristecidos, eles receberam uma descarga de alegria. Todos que se achegavam a Davi, eles eram tocados pela graça de Deus que estava sobre a vida daquele homem. Davi abraçou todos aqueles homens, não olhando para a condição humana deles, mas olhando numa ótica de Deus. Porque, queridos, muitas vezes nós passamos por isso, ao olharmos para uma determinada pessoa,
ou até mesmo olharmos para a nossa própria vida, a gente fala: não tem condição, eu não vou chegar aonde eu tenho que chegar, eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer, porque eu estou assim. Eu quero dizer que a tua condição atual não define aonde você vai chegar, a tua condição atual não define, aleluia, o que Deus vai fazer na tua vida, porque Deus te chamou para te encher do Espírito Santo, e à medida que você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te cura, o Espírito Santo te transforma, o Espírito Santo, aleluia, muda a tua vida, a glória do Senhor, aleluia, muda a tua vida. Se você crê, levante as suas mãos e diga isso: tu és digno de tudo, aleluia, oh, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, tu és digno, Senhor, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Davi resgatou aqueles homens de um estado terrível. Aqueles homens estavam sem esperança alguma, mas ao se aproximarem do rei, eles foram completamente transformados. Eu me recordo, queridos, quando falo dessa história, Johnny, eu me recordo há 25 anos atrás, quando eu estava preso no tráfico de drogas, preso na cocaína. A minha família olhava para mim e ninguém dava valor algum. As pessoas olhavam para mim e falavam: não tem mais jeito. Quando tinha festa de família, as pessoas não queriam nem me convidar, porque eu era a ovelha negra, a má influência para os meninos da minha idade. Mas há 25 anos atrás, Jesus entrou lá na biqueira, entrou lá onde ninguém queria ir, e falou assim: ó, a situação dele hoje não define onde ele vai chegar. A situação que ele está hoje não define onde ele vai chegar. E o Senhor me arrancou das trevas, me transportou para a sua maravilhosa luz, aleluia, me deu uma experiência com o Espírito Santo, e hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu sou, aleluia, a influência na minha casa, a influência na minha família. Quantas daquelas pessoas que apontavam o dedo e diziam: não tem jeito, quantas daquelas pessoas que apontavam o dedo e me viam como um criminoso, como alguém que não podia estar nem perto dele, hoje me ligam: pastor, ora por mim, pastor, aleluia, faz uma visita na minha casa, pastor, eu preciso daquilo que Deus deu para a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus levanta o homem do pó, do monturo, e faz assentar junto aos príncipes da terra. Se você crê, queridos, dê uma poderosa salva de palmas a Jesus. Oh! Só você sabe de onde Jesus te tirou, é ou não é? Só você sabe qual a sua condição. Aqueles homens olharam para Davi agora, em 2 Samuel, capítulo de número 23. Eles olharam para Davi e falaram assim: ó, aqui tem um pai, aqui não tem um líder, um apontador de acusação, aqui tem um pai. Queridos, a Bíblia é um livro de pais e filhos se relacionando. Nós precisamos acreditar no poder da paternidade, de uma cobertura espiritual, de honrar uma liderança. Outro dia estava conversando com uma pessoa e falei: olha, você precisa ir para uma célula, você precisa firmar raízes. E a pessoa, a bispa, olhou para mim e falou assim: não, pastor, não, Deus não me chamou para isso não. Deus me chamou para caminhar nas igrejas. Ó, eu vou em uma, visito, depois vou em outra, visito, vou em outra, visito. Queridos, nada contra visitar igrejas, somos parte do mesmo corpo, não tem problema nenhum. Mas Deus nos chamou para firmar raízes e para honrar uma paternidade. A Bíblia
é um livro de pais e filhos se relacionando. O Antigo Testamento é Deus falando do Filho, é o Pai falando do Filho, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E o Novo Testamento é o Filho testemunhando acerca do Pai. Eu não vim fazer a minha obra não, bispo. Eu vim fazer aquilo que o Pai me mandou fazer. Olha só, o Antigo Testamento revelando o Filho, o Novo Testamento revelando o Pai, o poder da paternidade. Davi foi para a guerra, arrancou a cabeça de Golias. Ele volta com a cabeça de Golias na mão. Saul do outro lado, ele olha aquela cena e fala: uau, o menino derrotou o gigante, coisa tremenda. E aí ele olha para Abner, o general, e fala assim: Abner, de quem é filho esse menino? Olha só, o poder da paternidade. Saul não falou assim: quem é esse garoto? Apesar que Saul já conhecia, Saul mesmo que havia proposto de Davi ir com a sua armadura. Mas quando ele vê Davi voltando com a cabeça de Golias, ele olha para Abner e fala assim: de quem é filho esse menino? Quando Deus vai levantar o próximo rei de Israel, ele chama Samuel e fala: Samuel, eu tenho para mim um próximo rei. Samuel: é, Senhor? Quem é o próximo rei? Vai lá na casa de Jessé. Não falou assim, ó, vai lá pegar Davi no pasto. Vai lá na casa de Jessé, porque eu tenho no meio dos filhos dele o próximo rei de Israel. O poder da paternidade. Marcos capítulo de número 5. A Bíblia conta que Jesus ele estava pregando e ele desembarca em Cafarnaum. Quando ele desembarca, ele encontra com Jairo. Jairo, aquele mesmo que havia se levantado contra Jesus há um tempo atrás. E a Bíblia diz que Jairo faz um pedido para Jesus: Jesus, vamos até em casa porque a minha filha está doente. Uma menina de 12 anos que estava doente. E a Bíblia diz que Jesus falou: ok, bom esse pedido, vamos até a tua casa. No meio do caminho, eles encontram uma mulher que há 12 anos estava enferma, estava com fluxo de sangue. Há 12 anos aquela mulher sangrava. 12 na Bíblia é o número do governo. E quando falamos de mulher na Bíblia, nós estamos falando da igreja. Amém, queridos? Estamos falando aqui de dois tipos de igreja. Uma igreja que tem pai. Uma igreja que acredita em paternidade. Que o pai foi lá interceder por ela. O pai foi lá falar assim: ó, minha filha está enferma. Vamos, Jesus, até lá. E Jesus topa a missão para levantar aquela filha, porque Jesus está levantando, aleluia, uma nova geração. Jesus está levantando uma geração que acredita em paternidade. Jesus está levantando uma geração que acredita no poder da cobertura, que honra a cobertura que vive, que honra a liderança que ora, que honra a paternidade. Uma igreja levantada em secreto, mas no meio do caminho nós vemos uma igreja doente que não tem pai, que sangrava. E a mulher que está com sangramento não pode gerar. Uma igreja que não gera. Uma igreja que não acredita em paternidade. É uma igreja que não gera. Aquela mulher já tinha gastado tudo que tinha, mas não tinha conseguido a cura. Nós vivemos uma geração de igrejas que estão gastando tudo que tem. Como não consegue gerar, substitui a glória de Deus pela fumaça no púlpito. Substitui a luz de Jesus pela iluminação. Nada contra, queridos, isso, muito pelo contrário. Você percebe que nós achamos tudo muito lindo isso. O que não pode é fazer essa substituição. A glória de Deus continua sendo a glória. A fumaça da nuvem continua entrando nesse lugar. A presença do Senhor continua tocando as nossas vidas. E aqui nós vemos uma igreja que não gera. O problema dela era no ventre, que gastou tudo que tinha.
Uma igreja que gastou tudo o que tem, que não gera, que vive de entretenimento, tem que chamar um atrás do outro, tem que ter um evento atrás do outro, senão não lota a igreja, senão não atrai as pessoas. Nós não vamos atrair por eventos, nós não vamos atrair por marketing. O que vai atrair as pessoas a esse lugar é a glória de Deus se manifestando, é o poder de Deus enchendo, é quando o cadeirante entrar ali e sair curado, é quando o canceroso entrar ali e receber a cura, é quando pessoas se arrependerem, quando entrarem para dentro desse lugar. Por quê? Porque a glória do Senhor está aqui. Aleluia. Aqueles homens, eles lembraram que Davi os havia recebido lá na caverna de Adulão, quando eles eram endividados, quando eles eram depressivos, quando ninguém dava nada por eles. E agora, quando eles ouviram o pedido de Davi, eles falaram: eu preciso honrar o rei que me abraçou, eu preciso honrar a casa que me curou, eu preciso honrar a paternidade que estendeu a mão sobre mim. Em segundo lugar, a Bíblia diz que um daqueles homens se chamava Josebe-Basebete. Diga, Josebe-Basebete. 2 Samuel capítulo 23, versículo 8. São esses os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Daquemone, o principal dos três. Este brandiu com a lança contra 800 e os feriu de uma só vez. Preste atenção, o nome Josebe-Basebete significa apaziguador. No ambiente da santidade, Deus está levantando um povo apaziguador. Coisa ruim, queridos, é conviver com aquele tipo de pessoa que não pode ver uma discussão, uma briga, um conflito, um problema, que ao invés de apaziguar e resolver, apaga fogo com gasolina. Você conhece esse tipo de gente assim? Deus está levantando um tipo de povo apaziguador no nosso meio. Se porventura alguém vier fazer uma fofoca, a fofoca vai parar em você. Se porventura alguém vier relatar um problema, você vai ser aquele instrumento pelo qual Deus vai resolver o problema. Você vai trazer paz, vai apaziguar. Quando a situação chegar até a tua vida, pelo propósito, compromisso de santidade que temos, nós não vamos divulgar essa notícia como se fosse um prazer, um êxtase sobrenatural, trazer um problema quentinho. Não, nós vamos apaziguar, nós vamos fazer com que a situação acabe ali, em nome de Jesus. A fofoca não vai ter ocasião no nosso meio, os problemas não serão avolumados no nosso meio, mas o Senhor está levantando uma igreja de apaziguadores. Aleluia. A Bíblia diz que Josebe-Basebete, ele mostrou um feito muito poderoso, quando o exército inimigo se levantou contra o povo de Israel. Aquele homem com uma lança, ele feriu 800 homens. Aquele homem tinha habilidade com lança, e lança é uma ferramenta, lança é uma arma, é um instrumento que nós conseguimos interceptar o inimigo à distância. Diferente da espada, que nós precisamos lutar corpo a corpo com a espada. Mas a lança não. A lança, ela intercepta o inimigo à distância. E esta ferramenta fala sobre o poder da oração. Temos vivido, queridos, uma geração de crentes que não oram. Você sabia que 99% das religiões, sejam elas seitas ou heresias, acreditam no poder da oração? Acreditam que por meio da oração é possível acessar o sobrenatural? Acreditam que por meio da oração é possível nós alcançarmos algo que naturalmente a gente não consegue? 99% das religiões acreditam nisso, e a maioria delas tem Deus que tem ouvido, mas não ouve, que tem nariz, mas não cheira, que tem mão, mas não apalpa. São deuses inertes, são deuses que são pseudos deuses, mas nós temos um Deus que tem ouvido e ouve, que tem nariz e cheira, que tem mão e apalpa, mas mesmo assim temos sido roubados no nosso tempo de oração. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas analise você a si mesmo. Como tem sido a tua vida de oração? Como tem sido a tua vida de busca? A oração é um instrumento pelo qual nós podemos interceptar o inimigo à distância.
na torre de vigia, na torre de oração. A bispa Valéria é líder do nosso ministério de intercessão. E quantas são as situações que através da oração Deus mostra o plano do inimigo, e antes do inimigo executar o plano, aí o ministério de intercessão já intercede, já quebra, aleluia, os laços do inimigo, e o inimigo que pensava que ia prevalecer, é interceptado à distância. É uma igreja que maneja bem a lança, é uma igreja que maneja bem a oração, o ambiente da santidade, que traz o ambiente da honra, é um ambiente onde pessoas oram, onde pessoas acreditam no poder da oração. Quer viver uma vida de êxito, quer viver uma vida de sucesso, quer viver uma vida triunfante, ainda tem uma receita: é boca no pó, joelho no chão, e Deus que responde com fogo, responde uma igreja que ora. Se você crê, aplauda Jesus nesta manhã. Há poder na oração. Há um homem na Bíblia que o ministério dele foi marcado pelo poder da oração. Ele é apelidado como o homem de joelhos de camelo. Tiago é o seu nome. E ele declarou no capítulo de número 5 que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando nós oramos, os efeitos da oração, eles vêm, e eles nos alcançam, e ele nos alcança, o poder da oração, e resultados extraordinários acontecem. No meio pentecostal, Deus levantou um homem por nome de Charles Finney. Finney era um advogado ateu, que não acreditava em Deus, e ele teve uma experiência com o Senhor, se converteu ao cristianismo, e ele começou a orar. Conta a história, que ele ia para o monte, passava horas e horas orando, e por certas vezes vinha como uma descarga de eletricidade sobre a vida dele. Aquele poder tomava a vida dele, ele era arrebatado, ficava no chão ali, às vezes horas, tendo experiência com Deus. E a história conta, que quando Finney chegava numa cidade para pregar o evangelho, do outro lado da cidade manifestava demônio, e os demônios gritavam: Finney chegou na cidade. É por isso que o diabo tem feito de tudo para roubar o teu tempo de oração. Queridos, preste atenção. Quando nós começamos a orar, os primeiros 10 minutos da oração, você não consegue se conectar mesmo. Infelizmente poucos, bispa, passam desses 10 minutos. Os primeiros 10 minutos da oração, você pensa na conta que tem que pagar amanhã, no compromisso que tem que fazer, na louça que tem para lavar. Mas há um nível na oração em que nós nos aprofundamos de tal maneira, em que a nossa vontade cai por terra, e a vontade do Senhor é estabelecida. Jesus passou por isso. Quando Jesus foi orar, o primeiro tempo de oração dele, ele olhou para o Pai e disse assim: se possível, Senhor, passe de mim esse cálice. Porque a carne dele começou a gritar, ele começou a pensar no que tinha que enfrentar, começou a pensar na cruz, no madeiro que ele tinha que enfrentar, e ele falou: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele não desanimou na oração, continuou orando, continuou buscando, continuou, perseverou, até que ele pudesse olhar e falasse assim: todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Nós precisamos orar até que a vontade de Deus seja estabelecida, nós precisamos clamar até que a vontade do Senhor seja estabelecida. Nós precisamos manejar a lança com habilidade. Uma igreja que ora, se prepare, porque Deus está te levantando como homem, como mulher de oração, em nome de Jesus. Se você crê, glorifique o nome dele, por favor. Primeiro valente que Deus levantou para ir buscar água para Davi foi Josebe-Basebete. O segundo, Eleazar, diga Eleazar. 2 Samuel 23, 9 e 10. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi,
quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. Olha só, a Bíblia diz que os inimigos, eles se levantaram contra o povo de Deus. Muitos fugiram, mas aquele homem, ele pegou a espada e começou a lutar com a espada. Começou a lutar com a espada. E a Bíblia diz que a luta foi tão travada, e a perseverança daquele homem foi tamanha, que a espada feriu a sua mão, a ponto de grudar na mão dele. Ele e a espada se tornaram uma coisa só. Ele e a espada se tornaram uma única coisa, porque a mão dele feriu, de tanto segurar a espada e de pelejar contra os inimigos, que aquela ferida, ela fez com que a espada se tornasse uma só com ele. E a espada fala sobre a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos meditar na palavra de Deus, comer a palavra de Deus, devorar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, até que nós e a palavra sejamos uma coisa só. Até que não haja mais como separar. Eu vejo tantas pessoas falando, mas pastor, eu tenho sonhos, pastor, eu tenho minhas vontades, o senhor tem que entender, né, pastor? Afinal, não é só servir a Deus. Não, pastor, o senhor está sendo fanático. Queridos, nós precisamos mergulhar na palavra, até que os nossos sonhos se misturem com os sonhos de Deus, até que as nossas vontades se misturem com a vontade do Senhor. Hoje, para a glória do Senhor Jesus, não falo isso para exaltar o meu nome de forma nenhuma, mas tudo que eu faço na minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho, o Senhor está envolvido, o Senhor é prioridade, o Espírito Santo é prioridade. Não há nenhum sonho que há no meu coração que não esteja completamente direcionado, entrelaçado, que não esteja completamente envolvido com os planos de Deus. A palavra de Deus é a nossa prioridade. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. Nós precisamos manejar a espada. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a espada da verdade, a palavra da verdade. Crentes cheios da palavra. Aquela mulher de Marcos capítulo de número 5, que estava com fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela desejou, se eu somente tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu serei curada. E a Bíblia diz que quando ela toca justamente no lugar da orla das vestes, onde ficava a representação da palavra. Ela toca na palavra. O ambiente da santidade, ele restitui uma igreja voltada na palavra, uma igreja apaixonada pela palavra, uma igreja que vive e maneja bem a palavra da verdade. Precisamos focar a nossa vida na palavra de Deus, em todos os sentidos. Pastor, mas eu trabalho, eu tenho meu trabalho, né, fora da igreja. Dentro do seu trabalho você precisa ter a palavra como prioridade. Pastor, eu faço coisas fora da igreja, lá no açougue, onde você entra para comprar carne, na drogaria, na padaria, não sei, no supermercado, em todos os ambientes, a palavra de Deus tem que ser a nossa bússola, tem que ser a direção do nosso caminho. Aquele primeiro homem, ele manejava bem a lança, falando de oração. Eleazar manejava bem a espada, trazendo para nós o poder da palavra de Deus. Mas há um terceiro homem, Samá, diga Samá. 2 Samuel 23:11, depois dele Samá,
filho de Ageu, ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno, e defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. A Bíblia diz que o exército filisteu se levantou e veio contra o povo de Deus. Muitos amedrontados fugiram, mas Samar se levantou e falou assim: ó, no meu campo de lentilha, ninguém põe a mão. Posso te dizer uma coisa? Ninguém pode tocar no teu campo de lentilhas. Nós precisamos entender o poder de fazer guerra no mundo espiritual. Nós vemos na Bíblia, no livro de Jó, a Bíblia diz que Deus e o diabo se reuniram, e Deus olhou e disse assim: tem visto meu filho Jó? Satanás falou assim: mas também ele tem tudo, tem casa, família, dinheiro, tem tudo em abundância, deixa eu tocar. Satanás falando, deixa eu tocar. E Deus falou assim: eu permito que você toque, eu permito que você toque, todavia poupe a sua alma. E a Bíblia diz que Satanás começou a tocar na vida de Jó. Preste atenção. Tirou família, tirou os bens. Num determinado momento, Jó olhou para sua esposa, a esposa olhou para Jó e falou assim: amaldiçoa este Deus e morre. Jó olhou e falou assim: ó, como falas uma louca, assim falas tu. Deus me deu e Deus tirou. Agora eu vou te fazer uma pergunta: era Deus que estava tirando? Quem estava tirando de Jó? Era o diabo. Mas Jó não conhecia o princípio de batalha espiritual. Jó não conhecia o poder de defender o nosso campo de lentilha. Jó não conhecia isso. E ele permitiu que Satanás, por um determinado tempo, roubasse aquilo que ele tinha. Tanto é assim, queridos, que lá no capítulo 42, Jó declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Era Jó falando assim: ó, eu pensei que eu te conhecesse, eu pensei que era o Senhor quem estava tirando de mim, mas hoje eu sei que não é. Hoje eu sei que o Senhor não tira nada de ninguém. Preste atenção, Deus está te levantando como guerreiro. Chega de aceitar perdas na sua vida. Pastor, já tentei tudo no meu casamento, não deu certo, pastor. Já tentei isso, já tentei aquilo, já fiz de tudo, e está aceitando a perda. Não, se levante para guerrear, se levante para defender o teu campo de lentilha. Pastor, há uma doença no meu corpo, há uma enfermidade no meu físico. Fazer o que, pastor? Foi Deus que permitiu. Deus nada, querido, porque a Bíblia diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades carregou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Se Jesus já pagou o preço para sermos saudáveis, essa doença no teu corpo vai ter que desaparecer, e é agora, 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 em nome de Jesus. É guerra. É guerra. A Bíblia diz: desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o mundo espiritual é tomado à força. Preste atenção, cristianismo não é para as princesinhas de Jesus, não. Cristianismo não é para os príncipezinhos de Jesus, não. Os mimizentos, não. Cristianismo é para quem, ó, tem casca dura. Vai para cima. Eu vou guerrear, eu vou para cima. O diabo está tentando destruir meu casamento. Aqui não, Satanás. Aqui eu vou defender meu campo de lentilha. O diabo está tentando destruir o teu ministério. Ai, pastor, estou tão desanimado, estou tão desanimada. Levanta, meu filho, levanta, minha filha. Defenda o teu campo de lentilha. Vai para cima. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É preciso resistir. Vamos para cima, igreja.
Deus tem uma obra conosco. Vamos ganhar Santo Amaro para Jesus. Vamos ganhar Zona Sul para Jesus. Vamos ganhar Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste. Vamos ganhar os 4 cantos para Jesus. Vamos para cima. Oh! Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos para cima. Declabiandere forga labravassuri. Stirilemante o procomondarava sergue. Lamai de que a céu e ante plavandagai. Stumanda que a segue de que asia. Labadarablai o sande face comonência. Ribider que entre plevandagai. Senhor, nós vamos para cima. Nós vamos para cima. Nós vamos para cima. Nós não vamos entregar de mão beijada para o diabo aquilo que o Senhor nos deu. Nós vamos defender o nosso campo de lentilha. Nós vamos para cima. Hey. Tinha bastante coisa para falar, mas eu vou abreviar aqui. Versículo 16 do capítulo 22. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tornaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Aqueles homens atravessaram o campo dos filisteus, 20 quilômetros. Você sabe quanto tem daqui na nossa casa? De distância? Sei lá. Acho que não tem 15 quilômetros. Não tem 20 quilômetros. Aqueles homens foram a pé. 10 quilômetros daqui em casa e já é uma caminhadinha. É ida e volta, pastora Cris, até em casa. Eles foram enfrentando os filisteus. Tudo isso para pegar um copo de água para Davi. Davi? Aí os adversários. Se fosse só a caminhada, imagina só, gente, eu chego lá no Bristol e falo assim, gente, estou com tanta vontade de beber uma água lá da Avenida Paulista. Aí alguém fala, eu vou lá, pastor. Vai e volta. Já seria difícil, seria ou não? Agora imagina no meio dos filisteus, no meio de soldados armados querendo acabar com você. Aqueles homens fizeram isso. Foram, enfrentaram o exército dos filisteus e voltaram trazendo água para Davi. Quando Davi recebeu aquela água, Davi não quis a beber, porém derramou aquela água, oferecendo ao Senhor. Preste atenção, querido. Jesus resgatou as nossas vidas. O que éramos nós sem Jesus? O que é o homem sem Jesus? Eu falava disso na célula, na quarta-feira, que o homem sem Jesus, ele não é nada, sabe por quê? Porque há um vazio dentro, há um espaço dentro do ser humano, que é a medida do Espírito Santo. E o homem sem Deus, como não tem preenchido esse espaço está vazio, ele procura preencher o espaço, irmão Delmiro, de qualquer outra maneira. Então como funciona? O homem sem Deus, ele sentindo esse vazio, vai procurar um relacionamento extraconjugal. Um homem sem Deus, sentindo esse vazio, não sabendo como preencher, vai encher a cabeça de cachaça. O homem sem Deus, sentindo esse vazio, que é a presença do Espírito Santo, que não há na vida dele, ele vai procurar preencher este vazio, pegando um pino de cocaína e cheirando a noite inteira. E tantas outras coisas que as pessoas acabam fazendo. Quantas delas entram em depressão, ansiedade, pânico. Mas o Senhor aqui, aleluia, Ele nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Aquele espaço que estava vazio foi preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E hoje, queridos, tudo que nós devemos fazer é entregar a nossa vida para Ele.
Davi recebeu aquela água e falou: não, para mim não, Senhor, eu vou entregar para ti. Eu vou entregar essa água para ti. Presta atenção, queridos. O Senhor me tirou de um lugar onde nem minha família queria mais. O Senhor me arrancou de um lugar onde as pessoas não acreditavam mais em mim. Eu quero te dizer que o ministério para mim não é um peso, é uma alegria, porque tudo que eu quero fazer de hoje até o resto da minha vida é servir a Deus, é entregar a minha casa, a minha família, o meu dinheiro, os meus negócios, tudo que sou para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Fique de pé, fique de pé. Oh! Pastor, eu venho para a igreja de domingo. Domingo já é o bastante, né, pastor? Já venho, participo aqui do culto. E é isso. Não. Tudo que Deus te dá, Ele te dá para ser bênção na vida de alguém. Estamos aqui na presença do ramalho da construção. Eu creio que Deus vai conceder o desejo do teu coração, mas isso tem um propósito. Deus só dá algo para alguém para que essa pessoa seja cura na vida de outras. Deus só dá algo para alguém para que essa pessoa seja instrumento na vida de outras pessoas. O dinheiro que Deus te dá, a condição que Deus te dá, a habilidade que Deus te dá, não é para você mesmo, mas é para você devolver ao Senhor. É para você ser cura na vida de alguém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, origem. Nós temos uma origem, Bispo Marcelo Araújo. A nossa origem não é o mundo. Nossa origem não foi o ventre da nossa mãe. A nossa origem é no Senhor. A Bíblia diz, porque Efésios capítulo 1, versículo 4, Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Porque dele, origem, você tem uma origem. A tua origem não é a depressão, a vergonha, a ansiedade, frustração, pânico. A tua origem não é derrota, a tua origem não é divórcio, separação, contenda, briga. A tua origem não é nada disso, a tua origem é no Senhor. É no Senhor. É por isso que eu não concordo quando alguém vai fazer cura e libertação e leva essa pessoa até lá o ventre da mãe dela. Não, nós não fomos concebidos no ventre da nossa mãe. Nós somos concebidos na eternidade. Deus nos elegeu nele antes mesmo da fundação do mundo. Porque dele origem, por ele propósito. A nossa vida tem um propósito. E Davi entendeu muito bem isso. Quando vieram trazer aquela água, Davi falou: pelo amor de Deus, longe de mim beber dessa água, porque tudo que sou, tudo que tenho, tudo que faço tem um propósito, e o propósito é o Senhor. Eu vou devolver ao Senhor esta água que me trouxeram. Tua vida tem um propósito. O propósito da sua vida é ser uma testemunha viva de que o Deus de Israel não mudou e continua operando nos dias atuais. Porque dele origem, por ele destino, e por ele propósito, e para ele destino. A nossa vida tem uma origem no Senhor. A nossa vida tem um propósito para ele, e a nossa vida tem um destino. Preste atenção. Quando nós fecharmos os olhos aqui, nossa vida não acaba quando o túmulo fecha. A nossa vida não acaba quando o sepulcro é fechado. Não. Quando nós fecharmos os olhos aqui, se Jesus não tiver voltado antes, nós iremos morar com Ele na eternidade. Porque, queridos, dele, por ele, para ele são todas as coisas. A nossa vida tem uma origem, tem um propósito, tem um destino. Nós não estamos aqui aleatoriamente. Nós precisamos conduzir a nossa vida, a nossa casa
com o objetivo de chegar neste dia, o dia em que a trombeta vai soar, nós ouviremos o nosso nome ser chamado. Ei, Valéria, minha filha, entra no gozo do seu Senhor. Marcelo Araújo, meu filho, vem, entra, Marcelo, entra. Renan, meu filho, entra. Eu me agradei de ti, contemplei a tua obra, você viveu por mim, para mim, e em todo momento glorificou o meu nome. Agora entra no gozo do seu Senhor. Preste atenção na ordem cronológica dos acontecimentos. O próximo acontecimento é o arrebatamento da igreja. Pode ser hoje o último culto, pode ser hoje a última santa ceia, pode ser hoje o último momento que nós estamos reunidos, porque nós temos um destino, e aquele que vem nos resgatar vai nos raptar com força e vai nos levar para aquele lugar onde não haverá dor, ranger de dentes, sofrimento, crise. Não, eu e você temos um destino, em nome de Jesus. Se você crê, dê a Ele uma poderosa salva de palmas. Vamos adorar a Deus nesta manhã, aleluia.